Professor André Arruda, e nesse bloco nós vamos trabalhar esses dois tópicos aqui, equação do primeiro grau e sistemas de equação do primeiro grau com duas variáveis. Tá? Uma ferramenta muito útil na resolução de vários tipos de questão, onde você, o contexto ali, você monta uma equaçãozinha e você viu e recaiu na resolução no sistema de equação. Questões em todos os concursos, de diversos níveis, né? Seja nível médio, nível superior, para analista, para técnico, qualquer concurso, está caindo questãozinha que no desenvolvimento ou parte de resolução você recai no sistema de equação. Tá? E normalmente é um sistema de equação com duas variáveis. Então, passa a ser uma ferramenta. Eu gosto de dizer assim que alguns assuntos são ferramenta. Por exemplo, a regra de 3 é uma ferramenta que você usa para vários tipos de assuntos, da matemática financeira, por exemplo. E esse assunto é uma ferramenta e você não pode ir para a guerra e o combate sem sua arma, sem sua ferramenta. Tá? Então vamos a ela então. Tá? Vamos primeiramente lembrar uma resolução simples de uma equação do primeiro grau. Tá? Essa aqui é barbada. Veja um exemplo. Equação do primeiro grau. Aqui temos o exemplo 2x menos 6 igual a 0. Vamos lembrar que tem um sinal de igual, né? Aparecer um sinalzinho de igual é uma equação. Pode ser que ela seja do primeiro, do segundo, do terceiro grau e assim sucessivamente. Tá? Quem define o grau é o expoente, esse valor que vem aqui, ó, da variável. A variável que é incógnita é o x. O expoente, quando não aparece, é 1. Acima de 1, 2, 3, teria que vir ali o 2, o 3, tá? Mas aqui, como não aparece nada por conversão, você sabe que o expoente natural vale 1. Então, por isso é uma equação do primeiro grau. Como é que você resolve uma equação do primeiro grau? O que é resolver uma equação do primeiro grau? É encontrar o valor de x. Quem é o valor que eu coloco no lugar do x? E isso dá igual a 0. Será que é 1? Vamos ver. 2 vezes 1 dá 2, menos 6 dá menos 4. Não é igual a 0. Então, 1 não é. Será que é o 2? Vamos ver. 2 vezes 2 seria 4, menos 6 dá menos 2. Não é igual a 0. Aí você tem o dia inteiro para ficar tentando descobrir quem é esse número. Tá? Eu costumo falar e brincar que isso aqui é, para, por exemplo, para quem está preso, que tem tempo. Né? Tem tempo para ficar imaginando isso aqui. Hoje eu vou descobrir quem é o número pelo método da tentativa. Claro que não precisa fazer isso. Existe uma forma mais simples. Né? Então, como você resolve uma equação do primeiro grau? Nós temos que isolar o valor de x. Isolar o x é deixar o x sozinho de um lado da equação. Então, olha o que eu vou fazer. Então, vai ficar 2x menos 6 igual a 0. Vou repetir aqui. Para isolar o x, eu vou passar esse 6 lá para o outro lado. E quando eu faço isso, ele muda de sinal. Se ele está menos, ele passa a ser mais. Se fosse mais, passaria a estar menos. Então, vai ficar 2x igual. O 6 passei lá para o outro lado. Passei lá para o outro lado e ele ficou com mais. Então, ficou o 0, estava lá. 0 mais 6. Então, vai ficar 2x igual a 6. Que 0 mais 6 é 6. E agora, estamos quase conseguindo. Tem que deixar o x sozinho. Esse valor que é o coeficiente, que está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Tá? Então, vai ficar x igual a 6 dividido por 2. Portanto, x igual a 3. Aqui, ó. X igual a 3. Encontramos o valor de x, que é o que eu queria. Veja como dá certo. Você pode voltar lá na equação e ver se o valor que você encontrou dá certo. Será que se eu substituir o valor de x lá na equação vai dar certo? Vamos ver. 2 vezes 3 dá 6. Menos 6, fechou, deu igual a 0. É a prova real. É a forma de você se certificar que deu certo. Volte a substituir o valor no x e tem que dar igual a 0. Senão, alguma coisa você errou no meio do caminho, ok? Tá? Então, é uma forma de você verificar se o valor deu certinho e deu. X igual a 3 é o conjunto de solução, é a resposta, né? É o valor de x, ok? É a raiz da equação. Bom, então isso é uma equação do primeiro grau, você já sabe como resolver através desse exemplo. E algumas questões, agora nós vamos entrar no próximo tópico, que é um sistema de equação. Então aqui eu tinha uma equação. Agora nós vamos ver o que é um sistema de equação com duas variáveis. Tá? Então, aqui nós, através de um exemplo, eu vou explicar como é que você resolve esse sistema. Então, resolva o seguinte sistema linear de equações. Então nós temos aqui, ó, 2x menos y igual a 7. E uma outra equação, x mais 5y igual a menos 2. Por que é um sistema? Porque eu tenho mais de uma equação. Lembra que para ser equação tem que ter um sinal de igual. Então eu tenho uma equação aqui, eu tenho outra equação aqui.
Para diferenciar, eu vou chamar essa aqui de equação 1, tá? E eu vou chamar essa aqui de equação 2. Tanto faz, tá? Se você quiser chamar a primeira a outra de baixo de 1 e a outra de 2, tanto faz, não faz diferença nenhuma. É só para nós diferenciá-las, tá? Bom, entenda o seguinte, nós temos duas variáveis, x e y, preciso encontrar quem são esses valores, tá? Então, quando você tem uma equação com duas variáveis, veja, aqui eu tenho na equação 1, eu tenho uma equação com duas variáveis. Para resolver, eu preciso de uma outra equação, tá aqui embaixo a outra equação, com as mesmas variáveis, tá? Então, um sistema linear é aquele onde o número de equações é igual ao número de variáveis. Se eu tivesse x, y e z, três variáveis, eu teria que ter, para ser um sistema linear, eu teria que ter três equações, ok? Então, o sistema linear é quando o número de equações é igual ao número de variáveis. Senão, você não consegue resolver, né? Se eu tiver só uma equação, essa aqui, ó, 2x menos y igual a 7, só essa, não consigo chegar em lugar nenhum. A dúvida é a seguinte, como resolver esse sistema? Quem são os valores de x e y? Tá? É isso que nós estamos procurando. Quem são os valores de x e y que satisfazem simultaneamente as duas equações? Não adianta eu achar um valor que sirva só para a primeira. Esse valor tem que servir para as duas ao mesmo tempo. Tá? Por isso, nós temos que relacioná-la. Para isto, existem várias maneiras de resolução. As mais simples eu vou apresentar duas para você. O método da substituição e o método da soma. Você pode resolver esse simples problema de diversas maneiras. Você escolhe. Eu vou apresentar duas e vai ficar a seu gosto. Ah, professor, aquela lá eu gostei mais, essa aqui eu gostei menos. Tá? Eu gosto de dizer que é a gosto do freguês. Tá? Depois que você entende como é que faz, você se habitua com uma e aí você se dá o luxo de escolher que forma você quer resolver. Então vamos para o primeiro, o mais famoso, método da substituição. Tá? Eu vou dividir por passos. Né? Eu botei 2 aqui, mas na verdade, no finalzinho nós vamos ver que é 3. Tá? No finalzinho eu faço o terceiro passo. Só. Então o primeiro passo, segundo passo, e vai ter mais um passo que é o último, que é o terceiro. Primeiro passo. Tá? Então nós temos esse sistema. Lembra que nós queremos resolver quem é x e y. O primeiro passo é você escolher uma equação a seu gosto, tá? E isolar uma das variáveis. Tá? Eu vou escolher a primeira equação. Tá? Então a primeira equação é essa aqui, ó, 2x menos y igual a 7. Primeiro passo, escolher uma equação e isolar uma das variáveis. O que é isolar? Deixar de um lado só sozinho. Aquilo que nós fizemos no exemplo da equação do primeiro grau lá. E aqui eu vou deixar o y sozinho. Vou passar esse y para cá e o 7 para o outro lado. Tá? Então vai ficar assim, ó, 2x menos 7 igual a y. O que eu fiz? Esse 7 que era positivo passou para cá, mudou de sinal. O y que era negativo passou para cá, ficou positivo. Tá? Então, primeiro passo, escolha uma equação e isole uma das letras. Já fizemos isso, vamos deixar quietinha essa equação agora aqui. Ó. Perfeito? 2x menos 7 igual a y. Ah, pessoal, mas eu queria isolar o x, passando o y para lá e depois o 2 dividindo. Também dá. Você tem que olhar o que é mais fácil. Tá? Eu acho que o mais simples é dessa forma, mas não está errado da outra maneira. Segundo passo, agora vem o segundo justificando o título. Substitua esta equação na segunda. Se eu escolhi a primeira, eu vou substituir a segunda. Se eu escolhi a segunda, isolando uma das variáveis, eu vou substituir na primeira. Então a segunda equação é essa aqui, ó. X mais 5y igual a menos 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa informação na segunda. Por isso é chamado método da substituição. Então vamos lá. Quem que eu vou substituir? Vou substituir o valor de y, por isso eu isolei ele. Então quem é y? 2x menos 7. Quem é y? 2x menos 7. Aonde tem y eu vou substituir por 2x menos 7. E vai ficar assim então. Ó. Perceba. X mais 5. Agora, quem é y? Vamos colocar em destaque aqui, ó, quem é y? Y é 2x menos 7, ok? Igual a menos 2. O que eu fiz aqui? Eu substituí o valor de y aqui. Por isso é chamado método da substituição, justificando seu nome. Tá? E agora você percebe que fica uma equação só com uma variável. E aí fica barbada, né?
Agora vamos resolver isso aqui. Bom, aqui você tem que aplicar uma propriedade da multiplicação chamada distributiva, aquela regrinha do chuveirinho que vai multiplicando todos lá de dentro. Então vai ficar assim, ó, x mais 5 vezes 2x vai ficar 10x. E 5 vezes 7 vai dar 35 com menos 35, igual a menos 2. E aqui, ó, x mais 10x vai ficar 11x, igual a menos 2. Já vou passar esse 35 para cá, ele vai mudar o sinal. Vai ficar mais 35. Vamos jogar para cá agora. Vamos repetir aqui para ficar um pouco mais claro. 11x igual a menos 2 mais 35. Agora vamos melhorar um pouquinho isso aqui, ó. 11x igual a 33, que é menos 2 mais 35, 33. Esse valor 11 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. X igual a 33 dividido por 11. Portanto, x igual a 3. Encontramos o valor de x, só que eu preciso também do y. Tá? Então, primeiro passo, segundo passo, agora o terceiro e último que eu falei, que nós deixei para o final. Né? Terceiro passo, vamos colocar aqui. Terceiro passo, já que encontrou uma, agora o terceiro passo é substituir esse valor em qualquer uma das equações para encontrar o y. Esse é o último passo. Quem é, então, escolha uma das equações, pode ser aquela primeira, que nós deixamos naquele formato assim, ó, 2x menos 7 igual a y, isolando ela. Nós já encontramos o valor de x. Agora é só substituir, por isso é o terceiro passo aqui, e eu encontro o y. Quer ver? Então vai ficar 2 vezes 3 menos 7 igual a y. Então o x que eu tinha, agora encontrei, já substitui aqui. Perfeito? Então vai ficar 6 menos 7 igual a y. Portanto, isso aqui vai dar menos 1 igual a y. Pronto. Encontramos o conjunto solução, tá? Onde o primeiro valor é o x sempre e o segundo é o y. Tá? Isso aqui é o conjunto solução. Respectivamente, um par ordenado aqui, x e y. Então, vamos recapitular. Está resolvido o problema. X vale 3 e y vale menos 1. Vamos voltar lá na equação, acompanha aí. Se eu substituir tanto o x como o y em qualquer uma dessas equações, vai dar certo. Perceba, 2 vezes 3 vai dar 6, né? Menos com menos 1 vai dar mais 7, fechou. Aqui também dá, ó, 3, 3, 3, aqui nós encontramos menos 1, né? Foi menos 1? Foi. Então, 3 menos 5 vai dar menos 2, serve. Então, o valor que você encontrou, você volta aqui para você verificar se deu certo. Mas tem que servir para ambas ao mesmo, tá? Tem que servir para as duas equações. Então, para finalizar, dado o sistema de equação, em 3 passos. Primeiro, escolhe uma, aquela que está mais simples, isola uma letra. Substitua esse valor na segunda e você vai encontrar a variável. E esse último passo, esse valor substitui de novo na primeira equação ou na segunda, quem você queira, e você encontra o outro valor. Então, o método da substituição, tá certo? Esse é um primeiro método que eu falei para você. Vamos para uma segunda forma de resolver o mesmo problema, tá? Agora eu vou mostrar para você aqui o método da soma. E daí no final você vai ter um parâmetro. Ah, aquele lá é mais fácil, professor. Ah, eu gostei mais desse aqui, tá? Então o método da soma consiste no quê? Nós somar essas equações aí. Nós vamos somar. Mas nessa soma eu tenho que visar, objetivar, anular uma das variáveis. Senão de nada justifica esse método. Tá? Então é o mesmo sistema que nós tínhamos lá no início. 2x menos y igual a 7, primeira equação. Vamos também, você já sabe que essa aqui é a primeira que eu usei lá. Eu usei no método da substituição em diferenciar. E aqui x mais 5y igual a menos 2. Você já sabe que o resultado nós vamos encontrar o mesmo, que nós vamos encontrar pelo método da substituição. Mas aqui eu vou apresentar uma outra forma mais rápida de resolver. Às vezes, aquele método se torna mais conveniente. Às vezes, esse se torna mais conveniente. Quem vai definir a conveniência é você. Tá? Vamos lá. Quando eu for realizar a soma, eu tenho que objetivar anular uma das variáveis. Tá? Então vamos somar esses valores aqui. Mas se eu somar assim do jeito que está, eu não vou anular. Porque vai ficar 2x mais x vai ficar 3x. Menos y com mais 5y vai ficar... Tá? Vou até colocar aqui embaixo a soma. Vamos somar. 2x mais x vai ficar 3x. Menos y mais 5y vai ficar 4y. E 7 menos 2 vai ficar 5. De nada me adiantou. Eu continuei com a mesma outra equação com duas variáveis. Então não me adiantou nada essa soma aí. Não me ajudou em nada.
Então, por isso nós vamos manipular, nós vamos mexer nessa equação, para quando eu fazer uma soma, uma das letras sumir, ou seja, dá zero o valor. Se você perceber, isso aqui matematicamente você pode fazer, quando eu somar o 2x para anular, vamos imaginar que você objetivou anular o x, eu quero destruir com o x. Então, que valor que eu tenho que ser na soma esse aqui, para quando eu some 2x com esse valor dá zero? Que valor seria? Menos 2x. Porque daí somando 2x com menos 2x daria zero. Opa, anulei uma das letras. Então, por isso, eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, por menos 2. E quando eu multiplico todo mundo por menos 2, como é que vai ficar o novo sistema? Ele vai ficar assim, ó, vamos repetir aqui embaixo, ok? Então, a primeira eu não mexi. Eu vou multiplicar menos 2 por todo mundo aqui. Então, aqui vai ficar menos 2x. Aqui vai ficar menos 10y. E aqui vai ficar mais 4. E agora não altero em nada da equação, porque eu mantive ela balanceada. O que eu fiz de um lado, eu faço do outro. Agora, quando eu somar, o que vai acontecer? Ó? 2x menos 2x, zero. Menos y menos 10y, menos 11y. Igual 7 mais 4 vai dar 11. E aí o que ficou? Menos 11y igual a 11. Ó, igual a 11. Agora, já que vou encontrar o valor de y, eu passo esse valor dividindo. Então vai ficar y igual a 11 dividido por menos 11. Ou seja, y igual a menos 1. Pronto, encontramos o valor de y. Tá? Agora, se eu quiser o valor de x, eu substituo esse valor em qualquer uma das equações e está feita e acabada a brincadeira. Ó, vamos escolher a primeira. 2x menos y igual a 7. Encontramos o valor de y, vamos substituir lá. Então vai ficar 2x menos, o y é menos 1, igual a 7. Então vai ficar 2x, menos com menos vai dar mais, igual a 7. 2x igual a 7 menos 1, passei o 1 para lá. Ok? Então vai ficar 2x igual a 6. Ora, esse valor eu passo para lá dividindo, x igual a 6 dividido por 2, portanto x igual a 3. Veja, encontramos x3 e y menos 1, então conjunto solução da mesma forma, x e y. Veja que são os mesmos valores que nós acabamos de encontrar no método da substituição. Só que aqui usei uma outra forma de resolver, o método da soma. Tá? E agora você tem um parâmetro. Ah, professor, eu gostei mais dessa aqui, ó, né, que você faz um pouco mais direto. Ah, não, eu gostei daquela outra do método da substituição, eu me sinto mais seguro ali, mais com firmeza. Então, é a gosto do freguês. Tá? Então, apresentei para você aqui dois métodos para resolver um sistema de equação distinto. Tá? E nas resoluções de questão, você vai praticando e usando os dois, e aí com o tempo você vai se dando o luxo de escolher a forma que você quer resolver. Ok? Espero que você tenha realmente aprendido. Esse sistema, como eu disse no início, é uma ferramenta. Não dá para ir para uma prova sem saber resolver um sistema de equação de duas variáveis. Não dá. E com certeza você vai agora destruir na sua prova. Ok? Vamos resolver agora algumas questões de concurso. Em uma secretaria do Ministério da Fazenda, trabalham 63 pessoas. A razão entre o número de homens e o número de mulheres é igual a 4/5. A diferença entre o número de mulheres e o número de homens que trabalham nessa secretaria é igual a... Vamos então para a resolução dessa questão clássica de concurso, uma questão muito clássica, cai com uma frequência muito grande esse tipo de questão. E eu costumo falar que as questões clássicas você não pode se furtar de ter resolvido pelo menos uma vez cada uma delas. Tá? Bom, a questão fala, né, aí que num total de 63 pessoas, e diz que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 4/5. Então, o número de homens nós não sabemos, e nem o número de mulheres. Vamos chamar então, vamos atribuir algumas variáveis aqui. Vamos chamar de x a quantidade de homens e de y a quantidade de mulheres. Tá? Então, estou atribuindo variáveis. Tá? Veja bem. E eu tenho um total de 63 pessoas. Então, a questão fala no texto aí que a razão, o que a razão é? Divisão entre o número de homens e o número de mulheres é igual a 4/5. A razão do número de homens e de mulheres é igual a 4/5. Então, daí nasce essa primeira equação. Ó. X sobre y, que é a razão do número de homens para o número de mulheres, é igual a 4/5. Perfeito? Tá aí. Aqui eu tenho uma equação, né? Está na forma de proporção, mas não tem problema. Existe uma propriedade das proporções, que eu posso multiplicar isso aqui cruzado. Vamos dar uma melhoradinha nessa equação aqui. Eu posso dizer que então 5x
que x vezes 5 é 5x, é igual a 4y. Ok? Então está aqui a minha equação um pouco mais, uma forma mais convencional. Agora eu tenho uma equação com duas variáveis, eu preciso de outra equação. Eu não consigo resolver esse problema só com essa informação. Preciso de outra. Cadê a outra? Número de pessoas, 63. O número de pessoas, o total de 63 são 63. Será que disso eu não consigo definir que o número de pessoas não é o número de homens mais o número de mulheres? Ou seja, x mais y, eu não posso dizer que é igual a 63? Posso. Então está aqui a segunda equação, ok? Agora eu tenho duas equações, a equação 1 e a equação 2, eu tenho um sistema de equação linear, porque são duas variáveis e duas equações, eu consigo resolver tranquilamente. Seja pelo método da substituição ou pelo método da soma, o que você preferir, tá certo? Vamos resolver pelo método da substituição? Bom, lembra que pelo método da substituição, você escolhe uma das equações e isola uma das variáveis e substitui na outra. Vamos escolher essa primeira aqui, ó. Então, nós temos a primeira equação aqui nesse formato. 5x é igual a 4y. Vamos isolar uma das letras, vamos deixar algum isolar o x. X igual a 4y sobre 5. Esse 5 estava multiplicando, passei para lá dividindo. Então, isolei uma das variáveis. Pronto. Vamos agora substituir, é o segundo passo, na outra equação. A outra equação, que era a equação 2, está aqui, ó, x mais y igual a 63. Quem é x? Vamos substituir o valor de x, 4y sobre 5. 4y sobre 5 mais y igual a 63. Agora tem uma soma entre frações aqui. Eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1, quando não tem nada é 1. Então vai ficar 5. Vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Vai ficar 5. 5. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 4 dá 4y. 5 dividido por 1 dá 5 vezes 5y, vezes y, melhor dizendo, vai dar 5y igual a 63. Tá? Vamos melhorar um pouquinho? 4y mais 5y vai ficar 9y igual a 63 vezes 5. Esse 5 passei para lá multiplicando. Então, portanto, vai ficar y igual a 63 vezes 5, dividido tudo isso por 9. Tá? Passei o 9 para cá dividindo. Agora, se você perceber, eu posso dividir só esse pedacinho aqui, para ganhar um pouquinho de tempo. 63 por 9 dá 7. Então, vai ficar y igual a 7 vezes 5. Portanto, dá 35. Encontrei o valor de y. Agora, quem é y mesmo? É o número de mulheres. Vamos colocar entre parênteses aqui, ó. 35 o número de mulheres. Ora, para fechar 63, né, tem que dar quanto? Se eu pegar aqui e substituir agora na equação 2 para achar o valor de x, quer ver? Ó? Então, x mais 35 igual a 63. X igual a 63 menos 35. Que vai dar quanto isso aqui? 28. Pronto. Encontramos o valor de x, que é 28. Veja que a soma tem que dar. Então, você pode substituir em ambas, vai dar a mesma coisa. Encontramos o valor de x e de y, que agora é contextualizado, respectivamente o número de mulheres e o número de homens. E a questão pede a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Então, bastava você realizar 35 menos 28. Tá? E aí nós encontramos a resposta entre as alternativas. Estava lá na letra B a resposta. Ok? Uma questão aí clássica de resolução de sistemas lineares. Ok? Pronto? Espero que você tenha aprendido. Refaça essa questão várias vezes. É uma forma também de estudo. Ok? Vamos a mais uma questão. Geraldo devia R$ 55,00 a seu irmão e pagou a dívida com notas de R$ 5,00 e de R$ 10,00. Se, ao todo, o irmão de Geraldo recebeu 7 notas, quantas eram as notas de R$ 10,00? Vamos à resolução dessa questão também tradicional, questão clássica aí, tá? Envolvendo sistemas lineares. Então, fala que Geraldo devia ao seu irmão um valor de R$ 55,00 e pagou em 7 notas. Tá? E quer saber quantas notas de R$ 10,00 foi paga. Bom, foram 7 notas. Aqui a quantidade de notas de R$ 10,00 e a quantidade de notas de R$ 5,00 a gente não sabe. Então, vamos chamar de x e y. Então, desse texto aí dessa oração, eu consigo definir que a quantidade de notas foram 7. Então, eu não sei quantas notas de 10 e não sei quantas notas de 5. Mas eu sei que somadas, x mais y, vai dar igual a 7 notas. Ok?
E ainda, agora eu tenho uma equação com duas variáveis, mas eu tenho uma, eu preciso de outra equação. Quem é a outra? Agora cabe muita interpretação, tá? De repente o mais difícil nesse assunto não é, depois de definido o sistema, resolvê-lo, e sim ler um texto e transformar isso numa equação matemática, tá? Então se ele devia uma dívida de R$55, eu não sei quanto foi o valor de cada nota, mas pensa um pouquinho comigo. O valor da nota de R$10 vezes a sua quantidade, mais o valor de R$5 vezes a quantidade de notas de R$5. Então esse valor vai ter que dar, eu não sei, mas vai ter que dar R$55, que é o valor da dívida. De novo, o valor da nota de R$10 vezes a sua quantidade, somado a quantidade de notas de R$5 vezes o seu valor, tem que dar o total de R$55. Está aqui a segunda equação. Ok? Então agora nós temos um sistema de equação, duas variáveis. Ok? Vamos resolver pelo método da soma? Né? Vamos resolver agora essa questão pelo método da soma. Vamos somar. Mas para somar eu tenho que objetivar anular uma das variáveis. E eu já olhei a de 10, eu vou querer anular o x, vou multiplicar essa tudo a primeira por menos 10. E aí multiplicando ela por menos 10, a equação fica nesse formal. O sistema fica assim, ó. Aqui a primeira vai ser, vamos botar assim, ó, menos 10x. Menos 10 vezes y vai ficar menos 10y igual a menos 70. A segunda eu vou repetir aqui embaixo, pois eu não alterei. Mais 5y igual a 55. E agora, quando eu realizar a soma, perceba que menos 10x com 10x se anulou, ficou zero. Aqui menos 10y com 5y vai ficar menos 5y. E aqui vai ficar menos 70 com 55 vai ficar menos 15, né? 60, 70. Bom, agora basta isolar o y. Y igual a menos 15 dividido por menos 5. Isso aqui vai encontrar o valor de 3. 3 é quem mesmo? O valor de y, que são notas de R$5. Como x mais y que dá 7, então o valor de nota de R$10 vai dar 4. E a questão quer saber quantas notas de R$10 acabamos de encontrar, que é 4 aqui, ó. Letra C, a resposta entre as alternativas, tá? Então, tá aqui a resolução simples pelo método agora da soma, tá? Você poderia também resolver pelo método da substituição, então eu gosto de falar que é a gosto do freguês, ok? Então, está apresentado para você esse assunto, sistemas de equação lineares. Tem que praticar. Veja que o mais difícil não é o sistema, é você interpretar, às vezes, e transformar uma oração numa linguagem matemática. Mas isso você vai ficar fera, adivinha como? Resolvendo questões, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e agora eu passo a responsabilidade para você em praticar, ok? Foco na missão, bons estudos e até a próxima.